sabe uma coisa que me chama muita atenção em relação ao Corinthians, Rodrigo, Aline? Gostei dessa sua ponderação, porque o São Paulo disse o seguinte, ó, eu vou fazer uma contenção de gastos e eu vou poder ficar mais de alguns anos sem ganhar títulos, mas eu vou sanear a parte econômica para que no futuro eu possa brigar de frente a frente com o Palmeiras, com o Flamengo, Com o Botafogo. em poderio de investimento. Exato. Agora, gente, o elenco do Corinthians é muito caro. E não é de hoje que ele é caro. Ele é muito caro há tempos. Você bem salientou aqui, Rodrigo, na sua última presença aqui no Link Sport Clube, o com essa dívida foi encavalada depois da administração, a segunda passagem, né, do André Sanches, depois a passagem para o Duílio. E assim, é um time caro e pouco vencedor, para não dizer que não venceu nada. O último título do Corinthians foi aquele Campeonato Paulista 2019, desde então nunca mais. E assim, nos respectivos anos, né? Terceira, quarta e quinta maior folha salarial do Campeonato Brasileiro. Assim, alguém tem que responder em relação a essa péssima gestão do futebol, né? Exatamente. Assim, eu concordo, eu acho que o Corinthians precisa fazer uma austeridade bem feita para se reorganizar, se colocar a casa em ordem, né? Só que é meio que uma sinuca de bico, né? Porque você tem muitas outras questões envolvendo não só gastar ou comprar um jogador que é mais barato e por aí vai, como a gente acaba sugerindo ou colocando na cabeça na hora de fazer essa conta. Porque a conta do clube de futebol é diferente. Você tem investidor, você tem tentativa de arrumar receita, você tem compromisso com patrocínio, meta de audiência, meta de torcida no estádio, são muitas outras questões que acabam englobando o planejamento dos clubes e que fazem com que essa conta seja uma conta muito mais complicada de se fazer. Por exemplo, o Corinthians, da primeira metade do ano, e a gente até conversou isso aqui mais cedo nessa semana, Enio, era um time que não tinha a menor condição de brigar para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, poderia até por um milagre, coisa do tipo, conseguir se manter, mas não jogava mais bola do que praticamente ninguém no campeonato. Não criava mais chances do que o Atlético Goianiense, não conseguia ser mais competitivo que o Cuiabá, não conseguia ter mais controle de jogo, controle de bola do que o Vitória. A gente está falando dos times que estão no Z4. Imagine os times que estão na primeira página da tabela, e por isso que perdeu tanto jogo, por isso que teve tanta dificuldade, por isso que não se classificou nem na primeira fase do Campeonato Paulista. Né? E como é que você vai se salvar, se manter na Série A e, por consequência, manter receita de televisão, manter receita de audiência, manter receita de torcedor indo no estádio com uma renda um pouquinho maior, com uma arrecadação um pouquinho maior, pensando em ter esse valor em caixa para poder quitar as dívidas se você está na Série B. Se você não tem um time dentro de campo que possa competir, que possa colocar você nesses grandes jogos, nesses grandes momentos. Olha o montante que o Corinthians está fazendo com a campanha na Copa do Brasil, por exemplo, com a campanha na Copa Sul-Americana. É sempre uma relação de gasto com receita, de saída com entrada. Inclusive, o Corinthians, nesta janela, agora de meio de ano, ele manteve a folha salarial estável. É claro, é uma folha que precisa ser enxuta, precisa se gastar menos com o futebol do Corinthians mensalmente, mas foi uma janela em que o Corinthians lucrou. O Corinthians não teve prejuízo com as compras e vendas que fez, muito por conta da venda do Wesley para o Al Nassr da Arábia Saudita. Então, é uma conta que é sempre muito delicada, muito complicada, e é uma gangorra. Você tem que se equilibrar no meio da gangorra, porque senão, se cair para qualquer um dos dois lados, né, você não consegue se recuperar assim tão facilmente. Vou dar um exemplo prático. O Cruzeiro teve rombos terríveis aí, inclusive com pessoas mal intencionadas que roubaram do clube ali naquele período entre 2012 e 2013 e o rebaixamento em 2019, que gerou inclusive títulos como, por exemplo, o bicampeonato da Copa do Brasil, mas que não se sustentou. E o elenco do Cruzeiro acabou caindo, tendo uma folha salarial muito grande, tendo nomes de muito peso no futebol brasileiro, e por consequência o Cruzeiro optou pelo caminho da SAF. Ainda assim, o Cruzeiro fez uma política de austeridade total. A ideia era contratar jogador que é barato para disputar a Série B, que é aquele campeonato de mais força física, coisa e tal, e o resultado foi que o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, inclusive no primeiro deles, passando mais da metade do campeonato na zona de rebaixamento. Imagina o desastre comercial que seria o Cruzeiro cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Imagina o desastre esportivo que seria o Cruzeiro cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E correu um risco muito sério disso acontecer. Então, tem que se haver um equilíbrio. Né? O Corinthians
precisa fazer essa política de redução de gastos, diz que está fazendo, né? 1/3 dessa dívida de 2 bilhões é referente à parte de tributação com o governo e outras instituições, e essa conta o Corinthians diz que fez uma nova negociação, está renegociando com a Caixa a dívida da Arena, que é outro terço desse montante. E assim, se conseguir fazer esse trabalho, conseguir renegociar essas dívidas, pagar em dia, manter o fluxo de caixa bem, trazer receita, aí vai conseguir, aos pouquinhos, mas vai conseguir ir acertando essa dívida. A questão não pode sair do trilho, não pode correr riscos como está correndo de cair para a Série B, porque aí você perde receita, você perde mercado, você perde um monte de coisa que entraria e faz com que a sua vida seja muito mais difícil, muito mais complicada.